Então, no começo, o judaísmo tentou abafar, sequestrar, matar, prender, matou mesmo. Não cristão, mas os irmãos judeus, irmãs judias e rudins, que formava a primeira comunidade, Keilah e Kenesia. Depois, mais tarde, o cristianismo católico protestante agiu como o judaísmo. Agostinho de Hipona disse: Saulo foi trazido na marra, na força, ficou cego. Também a igreja tem autoridade, que é a católica romana, de trazer os hereges de volta na marra. Só que o Saulo, Shaul, ficou cego, mas o Mashiach Yoshua, lá em Atos 9, Atos 26, 14, Saul falando para o rei Agripa, ele ouviu uma voz que falava com ele em hebraico ao meio-dia: porque me persegue, eu sou Yehoshua. E Yehoshua cura a visão de Paulo, de Shaul. Já essas igrejas que queimam Jonadá na fogueira, não ressuscita Jonadá, que queima John Hus em 1415 na Boêmia, antiga Tchecoslováquia, não ressuscita John Hus. Calvino, que mata o médico Miguel Serveto, não ressuscita Zwinglio, que usa força e mata os anabatistas afogados em Zurique, na Suíça. A Inquisição Protestante não ressuscita os anabatistas. O Mashiach curou Shaul, Saulo de Tarso curou Paulo. Eu não vi na história essas igrejas sanguinárias usar da força, matar, destruir, depois fazer voltar à saúde. Então não se engane. O judaísmo, o cristianismo católico, protestante, não é de Deus. Leia Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9, a era de Esmina, né? E Filadélfia, né? E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. É assim que Yehoshua, o Mashiach, chama sinagogas. Veja que quando ele começou a pregar em Lucas 4, foi na sinagoga em Nazaré. Eles expulsaram todo o Novo Testamento, os 4 evangelhos, Matitial, Marcos, Lucas e Ioná. Você vai vendo os iudinhos, os judeus, o judaísmo expulsando o Mashiach. No final, o judaísmo leva o Mashiach à morte de cruz, né? Entrega aos romanos. O mesmo judaísmo que prendeu Paulo, matou Estevão. E o Mashiach, Yehoshua, era judeu, Estevão era judeu e Rudim, Shaul era judeu e Rudim. Mas foram expulsos, foram mortos pelo judaísmo, que se tornou uma religião sanguinária. E o Mashiach diz no Apocalipse: não adianta ir para a sinagoga dos falachas, sefardistas, arquenazistas, dos Rebbe. Não adianta ir para a sinagoga tentar virar Ihudim, judeu, fazer cirurgia de fimose, circuncisão, e comemorar a festa das cabanas, do Pentecoste, fazer Páscoa de novo. Se o Mashiach disse aqui em Apocalipse que sinagogas são sinagogas de Satanás, e os que se dizem ser judeus mentem, é uma blasfêmia, se dizem judeus, mas mentem, são sinagogas de Satanás, pronto, está definido. Judaísmo, a sinagoga judaica, pode ser do Rabino Ventura aqui no Brasil, Sinagoga Sem Fronteira. Toda sinagoga é sinagoga de Satanás. Não escapa uma. É como as igrejas cristãs. Não escapa uma. Nenhuma é boa. Nenhuma é boa. Veja, Gálatas 1:13, 1:14, Shaul fala da sua experiência quando pertencia ao judaísmo. Ou seja, a primeira era a lei de Moisés, 5 primeiros livros, a Torá, o Pentateuco, 613 Mitzuvá, mas ninguém estava obedecendo isso mais não. Isso virou religião que matava.
Queria nem saber se Deus estava em um novo movimento. Eles não paravam para prestar atenção, queria era matar. Virou o judaísmo, é o que Paulo chama a religião dos judeus. Com sua Torá, a lei de Moisés, com 613 mandamentos. Ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a Queneciã, as Querilá de Deus. Não é igreja, Queneciã, é Querilá. E como progredia no judaísmo, mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Era isso que Paulo disse que o judaísmo fazia com ele. Fazia eles perseguir as Querilá, as Queneciã, as congregações, as comunidades que seguiam o Mashiach Yehoshua. Só que depois disso vai virar cruzadas. E as igrejas não dão murro em ponta de faca, não. Como hoje estão cobrando dízimos, né? E dízimo, Hebreus 7, 5, Paulo diz que é só para levitas. E por que todo mundo está pagando dízimo? Por que todo mundo está pagando dízimo? Porque igrejas cristãs não dão murro em ponta de faca. Cruzadas era para arrecadar dinheiro. As cruzadas. Igrejas é para arrecadar dinheiro. A forma de arrecadar é com dízimo. Dízimo quem trouxe de volta foi o segundo concílio de Macon, ano 583, pelo Papa de Roma. E as igrejas protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostal, adotou e não vai mudar. E eu tenho pregado, é por isso que as divisões de igreja nunca vão cair, nunca vão desaparecer. Elas vão até o lago de fogo, até o trono branco, lago de fogo, com essas divisões, porque isso envolve muito dinheiro. Eu vi alguém fazendo um vídeo sobre cruzada no YouTube, dizendo assim, que quando havia a cruzada, as últimas cruzadas estavam mostrando que o ideal, pela luta da fé, já havia perdido o sentido. Que sentido? Que ideal? E libertar Jerusalém, para adorar em Jerusalém, sendo que o Mashiach Yehoshua diz que não é nem em Samaria, nessa montanha, nem em Jerusalém que se adorará o Pai. Não vê que era político, movimento político? Você não sabe que hoje, por causa das cruzadas, há um cemitério no Monte das Oliveiras, com 150 mil túmulos. Está todo mundo esperando o Mashiach, vindo do leste, e abrir 150 mil sepulturas. Muitos morreram lá, cruzados, templários, soldados da cruz, morreram nas cruzadas para libertar Jerusalém, estão esperando as sepulturas abrir e ressuscitar. Mas eu pergunto, será que o Mashiach vai ressuscitar os soldados sanguinários da cruz? Será que o Mashiach vai ressuscitar os soldados sanguinários templários? Os soldados sanguinários cruzados? Será que vai haver ressurreição? Porque eu não vi esses cruzados seguir o evangelho de Paulo, não. Então, dizer que nas últimas cruzadas já tinha perdido o ideal pela fé, já tinha perdido o sentido, nunca foi a vontade de Deus, do Criador, do seu Filho Yehoshua, matar. Ele nunca autorizou a matar. Que ideal é esse? Que ideal é esse? Que fé é essa? Da Igreja Católica Romana dos Reis da Europa. Ricardo, Coração do Leão, Rei Felipe, o Barba Ruiva, né? Que ideal é esse? Que fé é essa? Matar, saquear, fazer brutalidade. Teve cruzada até de criança, né? O Papa mesmo não ia para morrer. O Papa só ordenava, né? Só mexia o dedo. Ele mesmo só ficava vendo depois o resultado, né?